Já parou para pensar como o mundo tá cheio de mistérios que deixam a gente de queixo caído? Tem lugares antigos com histórias incríveis e fenômenos naturais que fazem a gente questionar tudo o que sabe. É como se cada canto do planeta guardasse um segredinho esperando para ser descoberto. Mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, muitos desses mistérios continuam ocultos, desafiando a gente a ir atrás de respostas. Neste vídeo, vamos dar uma volta pelos 7 lugares mais intrigantes da Terra, vendo os segredos que eles guardam, onde nem os cientistas conseguem uma explicação exata do que acontece por esses lugares. É impressionante. Barsakelmes é um lugar que carrega uma atmosfera cheia de mistério e histórias bem estranhas. Localizada no Mar de Aral, no Cazaquistão, o nome da ilha já dá um aviso. Terra do Retorno Impossível, um nome um tanto quanto sugestivo. Durante anos, surgiram relatos de pessoas que simplesmente desapareceram após pisar na ilha, além de fenômenos que parecem mexer com o tempo, como se as horas passassem de maneira diferente. A coisa fica ainda mais curiosa quando se descobre que, durante o período soviético, a ilha foi palco de experimentos secretos. Então, imagina só a quantidade de teorias que surgiram, misturando ciência, mistério e, claro, aquele toque de sobrenatural que deixa todo mundo intrigado. Muitas vezes, quem vai até o platô relata a sensação de que o tempo se comporta de maneira estranha. Tem gente que afirma que passou horas lá, mas ao olhar o relógio, percebe que apenas alguns minutos se passaram. Isso faz com que o lugar pareça quase sobrenatural, como se houvesse uma barreira que separa a experiência de quem está ali do que acontece no mundo exterior. A arte do Colosso dell'Aino é uma obra impressionante que deixa qualquer um com a boca aberta. É incrível pensar na quantidade de detalhes e na engenhosidade que foi necessária para criar essa escultura monumental. O que mais intriga, porém, é que, apesar de sua beleza e grandiosidade, muitas coisas sobre sua construção e funcionamento ainda permanecem um mistério. Como os antigos conseguiram trabalhar com pedras tão pesadas e criar algo tão intricado? Essas questões fazem a gente refletir sobre a criatividade humana e o poder da engenharia. Localizada em Florença, na Itália, a obra, que mede cerca de 10 metros de altura, não é apenas uma estátua, mas uma verdadeira construção que esconde câmaras e passagens secretas em seu interior. Esse colosso não só representa o poder bruto da natureza, mas também a engenhosidade humana da época renascentista, misturando arte, arquitetura e mistério de uma maneira impressionante. O que realmente desperta a curiosidade é a complexidade interna da escultura, com espaços projetados para simular cavernas e fontes, algo que desafia o conhecimento tecnológico daquele tempo. Até hoje, muitas das funções e intenções por trás dessas estruturas internas permanecem ocultas, o que só aumenta o fascínio por essa obra-prima. Um aspecto chocante dessa obra é a forma como ela foi esculpida. Para se ter uma ideia, acredita-se que cada bloco de pedra pesava toneladas e era transportado de longas distâncias. Os métodos usados para mover essas pedras ainda são objeto de especulação. Como será que eles conseguiram? Isso nos leva a pensar que talvez existam técnicas e conhecimentos antigos que foram perdidos com o tempo, ou que são, de fato, ocultos de nós. Essa busca por respostas sobre a arte do Colosso dell'Aino nos ensina a importância de valorizar e investigar nosso passado. Skellig Michael é uma ilha que parece ter saído de um conto de fadas, mas, na verdade, é um lugar repleto de história e mistério. A construção de um mosteiro nesse local tão remoto e acidentado levanta muitas perguntas sobre a perseverança e a engenhosidade dos seres humanos na antiguidade, o que leva um grupo de pessoas a se estabelecer em um lugar tão difícil de acessar.
É impressionante pensar que esses monges estavam dispostos a enfrentar os desafios da natureza apenas para buscar um lugar sagrado. A luta deles para viver em harmonia com o ambiente é uma verdadeira lição de resiliência. As paisagens ao redor de Skellig Michael são de tirar o fôlego, com penhascos altos e ondas quebrando nas rochas. No entanto, o que impressiona ainda mais é como os antigos habitantes conseguiram construir estruturas tão elaboradas em um terreno tão inóspito. Os degraus de pedra que levam até o mosteiro são um testemunho da engenhosidade humana e do trabalho árduo necessário para criar uma comunidade em um local tão isolado. O fato de que essas estruturas ainda resistem ao tempo e às tempestades é, sem dúvida, chocante e inspira um profundo respeito pela capacidade do ser humano de se adaptar e superar adversidades. O que realmente deixa a curiosidade em alta sobre Skellig Michael é o mistério que envolve a vida desses monges. Como será que eles sobreviveram em uma ilha tão remota, cercada por ondas e tempestades? O mosteiro, que remonta ao século VI, abriga apenas 6 edificações principais, e o acesso a essas construções exige escalar quase 600 degraus de pedra. Imagine a dedicação e o esforço que isso demandava. Além disso, muitos acreditam que a ilha estava repleta de simbolismos e rituais religiosos, o que leva a questionamentos sobre o que acontecia por ali. E a questão que fica é: por que esses monges escolheram esse local em específico? O Triângulo das Bermudas é um dos locais mais intrigantes do planeta, cercado por um ar de mistério que fascina e assusta ao mesmo tempo. Essa região, delimitada por Miami, Bermuda e Porto Rico, é famosa pelos desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões ao longo da história. A quantidade de relatos chocantes e histórias de pessoas que sumiram sem deixar rastro é impressionante. Até hoje, muitos se perguntam: o que realmente acontece ali? Esses mistérios continuam a desafiar a lógica e a compreensão humana, alimentando teorias que vão desde fenômenos naturais até intervenções sobrenaturais. Diversas explicações foram propostas para tentar desvendar o que acontece no Triângulo das Bermudas. Alguns especialistas falam sobre os chamados vórtices de energia, que poderiam estar causando distúrbios magnéticos capazes de afetar instrumentos de navegação. Outros acreditam que as tempestades repentinamente severas, comuns na região, podem ser a causa de muitos dos acidentes. Além disso, a presença de profundas valas oceânicas e até mesmo atividade geológica, como o surgimento de gás metano, pode contribuir para essa série de desaparecimentos. É impressionante como, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, a verdadeira natureza desses eventos ainda permanece elusiva. O que realmente aguça a curiosidade sobre o Triângulo das Bermudas são os relatos de pessoas que afirmam ter vivenciado experiências inexplicáveis na região. Algumas pessoas falam de avistamentos de luzes misteriosas no céu, enquanto outras relatam sensações de desorientação e perda de tempo. Muitas histórias falam de naves que pareciam desaparecer e reaparecer em lugares diferentes, como se o tempo e o espaço tivessem se distorcido. Isso faz a gente se perguntar: será que existe uma explicação para esses fenômenos? Ou estamos diante de algo que desafia nossa compreensão da realidade? A Cascata da Chama Eterna é uma maravilha natural que parece misturar ciência e folclore de uma maneira impressionante. Localizada em uma pequena caverna nas montanhas de Allegheny, em Nova York, essa cascata é famosa por sua chama que arde eternamente, mesmo sob a água que a envolve. Essa combinação de fogo e água cria um espetáculo visual chocante e intrigante, deixando muitos visitantes se perguntando como é possível que uma chama permaneça acesa em um local tão inóspito. A origem da chama é cercada de mistério e fascínio, com diversas teorias tentando explicar esse fenômeno.
Uma das teorias mais populares sugere que a chama é alimentada por gases naturais que emergem do solo, um exemplo impressionante de como a natureza pode nos surpreender. No entanto, o que realmente atrai a curiosidade é a forma como essa cascata se tornou parte do folclore local. Muitas histórias e lendas cercam a chama eterna, com relatos de que ela representa um sinal de esperança e resiliência. Isso nos faz pensar sobre como as pessoas buscam significado em fenômenos naturais e como essas histórias moldam nossa percepção do mundo ao nosso redor. As luzes de Hallen são um fenômeno impressionante que deixa cientistas e curiosos perplexos há décadas. Essas misteriosas luzes aparecem frequentemente no céu, em uma pequena região da Suécia, e sua origem ainda não foi totalmente explicada. Elas são descritas como flashes ou orbes luminosos que se movem de maneira imprevisível, muitas vezes em uma coreografia que parece desafiadoramente sobrenatural. A beleza intrigante desse fenômeno atraiu a atenção de muitos, levantando questões sobre o que realmente pode estar acontecendo nas profundezas do céu nórdico. Algumas teorias tentam explicar as luzes de Hallen como fenômenos naturais, como descargas elétricas atmosféricas ou gases que emitem luz. No entanto, a verdadeira natureza dessas luzes permanece um enigma. O que realmente choca é a variedade de relatos de testemunhas, que vão desde pescadores a cientistas, todos descrevendo experiências de avistamento que muitas vezes se entrelaçam com histórias de mistério e o sobrenatural. Isso leva a uma curiosidade maior sobre o que, afinal, está por trás desse espetáculo luminoso e como a ciência pode, ou não, desvendar seus segredos. As linhas de Nazca são um dos mistérios mais fascinantes do mundo antigo, localizadas no deserto do Peru. Esses gigantescos geoglifos, que representam figuras de animais, plantas e formas geométricas, se estendem por mais de 500 quilômetros quadrados e são tão grandes que só podem ser totalmente apreciadas do céu. O que é realmente intrigante é como essas figuras foram criadas por uma civilização que viveu há mais de 2000 anos, sem a tecnologia moderna que conhecemos hoje. Como conseguiram traçar esses desenhos gigantescos com tanta precisão? Essa pergunta nos leva a refletir sobre as habilidades e conhecimentos dessas antigas culturas. Muitos estudiosos se debruçaram sobre as linhas de Nazca, tentando desvendar seu propósito. Algumas teorias sugerem que elas poderiam ter um significado religioso, servindo como um tipo de oferenda aos deuses ou como parte de rituais astrológicos. Outras especulações apontam para a possibilidade de que as linhas funcionassem como marcos de orientação para cerimônias ou até mesmo como caminhos sagrados. É impressionante pensar que, mesmo séculos depois, a verdadeira razão por trás dessas criações permanece oculta. Esse mistério aguça a curiosidade e nos faz questionar o que sabemos sobre as civilizações que habitaram nosso planeta. O que realmente deixa a gente fascinado sobre as linhas de Nazca é a forma como elas conectam o passado ao presente. As figuras e padrões que adornam o deserto não apenas revelam a engenhosidade de uma civilização antiga, mas também nos fazem ponderar sobre nosso próprio legado. O que deixaremos para as futuras gerações? Será que nossas próprias criações resistirão ao teste do tempo? E aí, o que você achou desses lugares incríveis e seus mistérios? Eles mostram como o mundo ainda tem muito a ensinar pra gente. Cada um desses locais é um convite para a gente usar a curiosidade e buscar mais respostas. Que tal se jogar nessa aventura e explorar o que mais existe por aí? Ah, e não esquece, se você curtiu tudo isso e quer aprender mais sobre as curiosidades do nosso planeta, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, a gente vai juntos descobrir mais segredos do mundo.